Hoje vamos nos aprofundar na Guerra Fria, um conflito que dividiu o mundo em dois blocos ideológicos, políticos e militares. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o Oriente, sob a influência da União Soviética. Esse confronto, que durou quase 5 décadas, foi marcado pela tensão, pela ameaça nuclear e pela constante busca pelo domínio global. Prepare-se para entender como uma guerra sem confrontos diretos, mas cheia de operações secretas, espionagem e uma corrida armamentista, moldou a segunda metade do século XX. A Guerra Fria foi mais do que uma simples disputa de poder entre duas superpotências. Foi uma batalha de ideologias, onde o capitalismo se enfrentou ao comunismo e o futuro da humanidade parecia depender de qual dessas forças sairia vitoriosa. Ao longo de várias décadas, o mundo viveu sob a sombra do medo nuclear, enquanto países ao redor do globo eram arrastados para essa luta por influência. Mas como tudo isso começou? E qual foi o impacto desse conflito nas nações e na sociedade global? Vamos descobrir. O fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 deixou o mundo profundamente dividido. Enquanto os aliados se uniam para derrotar o eixo, as potências que haviam sido combatentes durante o conflito logo começaram a se distanciar ideologicamente. Em uma conferência em Yalta, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt e Joseph Stalin, líderes das principais potências aliadas, tentaram estabelecer um novo equilíbrio mundial. No entanto, as divergências sobre o futuro da Europa, especialmente a questão da Alemanha e da Polônia, logo se tornaram aparentes. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a Doutrina Truman, que visava conter a expansão do comunismo, e no ano seguinte, o Plano Marshall foi lançado para ajudar na reconstrução da Europa Ocidental, o que por sua vez irritou a União Soviética. A cortina de ferro desceu sobre a Europa, dividindo o continente em duas partes: o lado ocidental, que adotava o capitalismo, e o lado oriental, que se alinhava com o comunismo soviético. Esse foi o marco inicial da Guerra Fria, um período onde as duas potências começaram a se envolver em uma série de batalhas indiretas ao redor do mundo. A principal característica da Guerra Fria foi a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde ambas as superpotências buscaram se superar em termos de poder militar, especialmente em armas nucleares. A tensão era palpável, com ambos os lados desenvolvendo e testando armas nucleares, resultando em uma escalada de temores de destruição em massa. O conceito de destruição mútua assegurada, MAD, tornava evidente que, caso houvesse um ataque nuclear, ambas as nações seriam aniquiladas. Esse equilíbrio de terror manteve as superpotências de lados opostos sem se envolverem em um confronto direto. Mas o medo da guerra nuclear dominava o imaginário mundial. A construção de abrigos nucleares, a criação de sistemas de alerta e a realização de testes atômicos tornaram-se parte da rotina dos governos e da população, criando uma atmosfera de paranoia. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, foi um dos pontos mais tensos, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, devido ao posicionamento de mísseis soviéticos em Cuba. Em 1950, a Guerra Fria se expandiu para o campo de batalha, quando a Guerra da Coreia irrompeu. O país foi dividido em dois após a Segunda Guerra Mundial: a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Em junho de 1950, o exército norte-coreano invadiu o Sul, levando à intervenção dos Estados Unidos e das forças da ONU. A guerra foi sangrenta e sem um vencedor claro, resultando em um impasse. Em 1953, um armistício foi assinado, mas a paz nunca foi realmente alcançada, e a Península Coreana permaneceu dividida até hoje.
A Guerra da Coreia foi um exemplo claro de como a Guerra Fria se espalhou para diferentes regiões, com potências maiores patrocinando lados opostos em conflitos locais. A Guerra do Vietnã foi outro grande conflito indireto da Guerra Fria. O Vietnã foi dividido entre o norte, comunista, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos. A União Soviética e a China apoiaram o Vietnã do Norte, enquanto os EUAT intervieram para evitar a propagação do comunismo no Sudeste Asiático. A guerra foi brutal e devastadora, e os Estados Unidos enfrentaram dificuldades em um terreno desconhecido e em uma guerra impopular em casa. O uso de napalm, os massacres de civis e o bombardeio de aldeias deixaram cicatrizes profundas tanto no Vietnã quanto na sociedade americana. Em 1975, o Vietnã do Norte finalmente venceu, reunificando o país sob regime comunista e colocando um fim à intervenção dos Estados Unidos. O impacto do conflito foi profundo, marcando a derrota dos Estados Unidos em um dos maiores episódios da Guerra Fria. Enquanto as tensões aumentavam no planeta, os Estados Unidos e a União Soviética também travavam uma intensa corrida espacial. O lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957 e a chegada do primeiro ser humano no espaço, Yuri Gagarin, em 1961, marcaram a supremacia soviética no início da era espacial. Isso gerou uma corrida para explorar o cosmos, sendo o maior feito dos Estados Unidos a chegada do homem à Lua em 1969, com a missão Apollo 11, um símbolo de vitória do capitalismo sobre o comunismo no imaginário global. A corrida espacial também teve um impacto profundo na cultura mundial, alimentando a imaginação e o medo. O uso do espaço como uma arena de competição política e científica foi mais uma forma de destacar as diferenças ideológicas entre as duas superpotências, enquanto o medo de um domínio soviético do espaço deixou o Ocidente com a sensação de que o futuro estava em risco. O fim da Guerra Fria veio em 1989, quando o Muro de Berlim, símbolo da divisão entre o Oriente e o Ocidente, foi derrubado. O movimento de desintegração da União Soviética, aliado ao enfraquecimento econômico e político, culminou no colapso do regime soviético. Em 1991, a União Soviética foi oficialmente dissolvida, encerrando a Guerra Fria e deixando os Estados Unidos como a única superpotência global. O fim da Guerra Fria não significou a paz mundial instantânea, mas significou uma transformação das relações internacionais e uma reconfiguração das alianças globais. As potências agora enfrentavam novos desafios, como o terrorismo e as questões econômicas, mas a ameaça de uma guerra nuclear entre as superpotências havia diminuído. A Guerra Fria não foi uma guerra tradicional, mas sim uma luta constante pelo domínio da ideologia, da ciência, da política e do poder militar. A ameaça de um conflito nuclear pairava sobre as cabeças da humanidade durante décadas, e as cicatrizes dessa luta ainda são visíveis na geopolítica atual. O que restou, no entanto, foi uma redefinição da ordem mundial, com novos protagonistas e novos conflitos, mas com lições que nunca devem ser esquecidas. Continue nos acompanhando, inscreva-se e compartilhe, enquanto seguimos explorando os eventos que moldaram nosso mundo.